E aí, galera, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de soluções, né? Na verdade, essa vai ser a última aula que trabalha com a parte de concentração de soluções. Depois a gente só vai fazer uma aula de propriedades coligativas para você entender o que são as propriedades coligativas e como que elas interferem nas soluções, como as soluções se comportam em relação a elas. Mas agora é uma aula de mistura de soluções, aonde os solutos reagem. Nós tivemos uma aula de mistura de soluções de um mesmo soluto, e aí tínhamos a lei da mistura de uma solução assim. Depois tivemos uma aula de mistura de soluções de solutos, mas que não reagiam, certo? E agora, quando eles reagem. E, na verdade, esse processo é chamado de titulação, tá? Que é a titulação ácido-base, que é que vai cair no seu vestibular, é que você precisa saber e é que eu quero. Existem outras formas de titulação? Sim. Mas o que é titular uma solução? É descobrir a sua concentração. Então você tem que imaginar que você tem uma solução que você não sabe a concentração. Você recebeu o rótulo, rasgou, tipo, não tinha o rótulo, você não sabia a concentração dentro, e aí você tinha que testar e saber essa concentração. Para isso, você vai usar todo um procedimento e usar os seus conhecimentos em reações químicas e soluções para poder descobrir essa concentração desconhecida. Então, o objetivo é esse. Eu tenho uma solução que eu não sei a concentração, eu vou ter que descobrir. É isso que a gente vai entender. Como descobrir? Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona a titulação ácido e base. Deixa eu só diminuir aqui. Então, a ideia é o seguinte, você tem uma solução ali, ó, que vai ser misturada à outra, né? E você quer, e só que esses solutos agora, eles reagem, eles participam de uma reação. Titular uma solução, então, é determinar a sua concentração. Então, eu preciso conhecer. Só que para isso, para poder descobrir a concentração dessa solução desconhecida, eu vou ter que utilizar do meu estoque. Imagina, eu estou lá no meu laboratório, tendo as minhas soluções lá, eu vou escolher uma solução que eu vou chamar de solução padrão. Então, a minha solução desconhecida vai ser chamada de solução problema. A minha solução que eu estou me baseando, ela é chamada de solução padrão. Então, eu vou ter a solução problema, mas eu tenho a solução padrão. A solução padrão é aquela que está no meu estoque, certo? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma solução problema porque eu não sei a sua concentração. Eu vou ter uma solução padrão porque eu sei a sua concentração. A solução padrão é a minha que está guardada no estoque, o rótulo está bonitinho, está dizendo a concentração, tudo perfeito, certo? Beleza? A partir de uma reação química ocorrendo entre as duas soluções, é possível eu determinar a concentração dessa solução problema, dessa solução desconhecida. Tá certo. Mas o que é necessário para isso? Bom, eu tenho que ter alguns equipamentos específicos, como aqui o suporte, a bureta, que é um equipamento volumétrico, que tem uma torneirinha aqui que eu deixo despejar a solução que está aqui dentro dela. Tenho que ter um Erlenmeyer, onde eu vou colocar a minha solução problema. Detalhe, a solução problema vai dentro do Erlenmeyer. A solução padrão vai na bureta, certo? Eu tenho que ter a minha solução padrão. Então, eu vou lá no meu estoque e vou escolher. Mas tem que ter uma base. Se a minha solução problema for um ácido, a minha solução padrão tem que ser uma base. Porque ácido com base neutraliza. Então, se eu quero neutralizar um ácido, eu tenho que usar uma base. Se a minha solução problema for uma base, eu tenho que escolher como solução padrão um ácido. Tá vendo? Está baseado nas reações de neutralização, certo? Professor, mas eu não lembro reação de neutralização. Não tem problema. Eu vou postar uma aula para vocês sobre reações de neutralização. Um assunto que você viu lá no primeiro ano, o ano passado, né? Mas eu sei que as pessoas esquecem, então a gente vai postar para vocês, tá ok? Eu tenho que conhecer, então, essas reações de neutralização ácido mais base, formando sal e água. Tenho que ter um indicador de ácido e base. Por quê? Como é que eu vou saber que a reação parou? Porque eu vou despejar uma na outra. Mas quando que eu vou saber que eu devo parar de despejar? Ou seja, quando que eu vou saber que a reação de fato aconteceu? Então, a gente usa o indicador. Indicadores são substâncias que, ou em meio ácido ou em meio básico, mudam de cor. Então, nós temos vários indicadores. Aqui eu coloquei como exemplo a fenolftaleína, o azul de bromotimol e o alaranjado de metila. O alaranjado de metila é uma substância vermelha em meio ácido e ela fica amarela quando o meio está mais básico. Já o azul de bromotimol,
ele é azul e meio básico e amarelo e meio ácido. A fenolftalina, ela é rosa e meio básico e incolor e meio ácido, né? Então, a gente pode usar fenolftalina, azul de bromotimol, já de metila, qualquer indicador, aquele que for mais adequado ao procedimento que você vai fazer, certo? E, no fim das contas, a gente vai ou aplicar a lei de Proust, fazer por cálculo estequiométrico, ou aplicar a lei de titulação, que é pelo princípio de equivalência. Então, são duas maneiras de resolver essas questões. Parece complicado, mas você vai ver que é mais fácil por exemplos, tá ok? Certo? Então, vamos lá. Falou na lei de Proust, é a lei das proporções definidas, e a lei da titulação é o princípio da equivalência. Então, como fazer? Vamos lá. Imaginem vocês que a minha solução problema é um ácido clorídrico. Cara, eu recebi uma solução de ácido clorídrico, eu não sei a sua concentração, é uma concentração desconhecida, então essa solução, para mim, é uma solução problema e eu preciso descobrir, porque eu quero usar esse cara, eu não quero perder. Bom, primeiro passo é escolher a solução padrão. Se a minha solução problema é um ácido, a minha solução padrão tem que ser uma base. Eu vou lá no estoque e vou verificar as bases que eu tenho disponíveis, quais são os compostos básicos que eu tenho disponível lá, certo? E vamos supor que eu tenho disponível uma solução de hidróxido de sódio de concentração normal ou 1 mol por litro, que é a mesma coisa no caso do hidróxido de sódio. Então, uma solução 0,1 molar. Não, é 0,1, eu olhei um aqui, é 0,1 normal ou 0,1 mol por litro, certo? Por que eu escolhi a solução? Porque tinha no meu estoque e o hidróxido de sódio reage muito bem com ácidos, beleza? Então tá. Segundo passo, montar os equipamentos. Então, eu vou pegar o suporte universal, a bureta e o elemeia, certo? Vou colocar a minha solução problema no elemeia, ok? Não vou usar toda, gente, porque assim, eu tenho lá um frasco de HCl, que eu não sei a concentração. Eu vou usar uma pequena amostra, porque se eu usar todo o frasco, eu vou reagir, vou perder o HCl. Eu só quero testar o HCl para saber qual é a concentração dele. Então, eu vou pegar uma pequena amostra, e normalmente, quanto menor, mas porém visível para o procedimento, melhor. Então, normalmente usa 10 ml, né, que é uma quantidade pequena, certo? Você vai usar para poder fazer a sua experiência, a sua reação. Você nunca vai usar muito, senão vai perder grande quantidade do material, certo? Terceiro passo é colocar o volume da solução aqui, o volume desconhecido aqui, né, do ácido de HCl. Claro, eu vou colocar um volume que eu conheça. Eu não posso colocar coloco qualquer quantidade, não. Eu não sei a concentração, mas o volume eu tenho como saber. Eu pego uma pipeta volumétrica, meço lá, 10 ml que eu vou colocar. Pronto, coloco no elemeia, ok? Certo? Depois, eu vou colocar aqui, ó, na bureta, uma quantidade da solução problema, da solução padrão, perdão, solução problema é o HCl que está aqui, que eu coloquei no elemeia. Aqui eu vou colocar a minha solução padrão, que também eu vou usar uma pequena amostra. E aí eu coloquei. Vamos supor que nós colocamos 25 ml do ácido aqui na solução problema, aqui no elemeia, e coloquei, né, 50 ml, ó, eu vou pegar 50 ml da solução padrão. 50 ml da solução padrão, perfeito? Então tá. Vamos usar também a fenolftalina, porque a fenolftalina é indicador de base, eu vou saber que quando começar a ficar rosa é porque a reação aconteceu. Então vamos voltar ao que a gente tem. Eu coloquei 25 ml do HCl com fenolftalina. Como a fenolftalina é um indicador somente de base, aqui está incolor. E aqui eu coloquei uma amostra de 50 ml da solução de NaOH 0,1 mol por litro. Beleza? Pronto, montei todo o equipamento para fazer o processo de titulação. Agora eu vou abrir a torneirinha para que comece a acontecer a reação. Então, abri a torneirinha, esse volume vai começar, essa substância vai começar a entrar em contato com o HCl e vai reagir. Quando neutralizar e estiver passando para o caráter básico, vai começar a ficar rosa. Ficou rosa, para a reação. Porque fecha a torneirinha. Tá, vamos verificar o seguinte. Eu coloquei 50 ml, mas quando reagiu e a reação terminou, eu fechei a torneirinha, ainda sobraram 40 ml. Toma cuidado com isso. Eu coloquei 50 ml, mas significa que 50 ml reagiram.
Eu coloquei 50 porque eu não sabia quanto ia reagir. Abri a torneirinha, foi descendo, descendo, descendo. Opa, reagiu, fechei a torneirinha. Ao fechar a torneirinha, ainda sobraram 40 ml. Então, na verdade, qual foi o volume da base do hidroxódio que reagiu? Cara, 50 menos 40, essa diferença aqui. Ou seja, reagiram 10 ml de hidroxódio, certo? Agora eu estou com todas as informações para fazer a conta. Quais informações que eu tenho? Eu tenho que foram reagidos 25 ml do ácido clorídrico, foram reagidos 10 ml do hidroxódio, a solução de hidroxódio tinha 0,1 mol por litro, então eu consigo descobrir a concentração da minha solução problema. De que maneira? Vamos ver. São duas maneiras. Ou por cálculo estequiométrico, utilizando a lei de Proust, ou pelo princípio da equivalência. Primeiro, vamos fazer, então, por cálculo estequiométrico, tá? Então, olha os dados que eu tenho, beleza? Vamos só lembrar, os dados quais são? Eu tinha a molaridade do ácido, quer dizer, não tinha, é o que eu quero saber. O volume que nós colocamos para reagir são 25 ml. A quantidade de base a concentração da base que eu escolhi é de 0,1 mol, porque isso aqui era uma solução que eu tinha no meu estoque, né? E o volume que reagiu foi de 10 ml. Lembra que a gente fechou a torneirinha quando sobraram 40. Perfeito? Ó, quando sobraram 40, então o volume que reagiu foram 10 ml. Tiramos os dados aí, ó, já temos os dados para resolver. E nós vamos resolver ou pelo princípio de equivalência ou por cálculo estequiométrico, beleza? Então vamos por cálculo estequiométrico, que é a maneira 1. Eu tenho da base tanto o seu volume como sua concentração. Ó, lembrando que a concentração molar é o número de mols sobre volume. É só você interpretar, ó, mol por litro. Mol por litro é o número de mols sobre o volume. Bom, eu tenho que o volume são 10 ml que reagiram da base. 10 ml é 0,01 litro. Jogando as informações aqui, eu vou ter, então, 0,1, que é a concentração, que é igual ao número de mols, dividido pelo volume, que é 0,01 litro. Ou seja, passando esse 0,01 multiplicando, eu vou ter que o número de mols é 0,001 mol, ou 10 na menos 3 mols. Perfeito? Se nós lembrarmos, a reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidroxódio vai dar NaCl mais água. Você percebe que para cada 1 mol de ácido clorídrico, eu vou ter 1 mol de hidroxódio. Então tá, 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de hidroxódio. Mas a gente tem certeza que reagiu 0,001 mol. Ora, se reagiu 0,001 mol, eu vou ter X. Multiplique em cruz credo e você, claro, a proporção de 1 para 1, então 0,01 vai gerar 0,01 mol de HCl. Esse é o número de mols de HCl que reagiram. E essa quantidade de mols estava dissolvidos nesse volume de 25 ml. Então, vamos calcular a concentração. Concentração do ácido vai ser o número de mols do ácido, que é 0,001, dividido pelo volume, que é 25 ml. Mas cuidado, eu não posso usar em ml, tem que usar em litros. 25 ml é 0,025 litros. Só substituindo os valores, eu vou ter que a concentração do ácido é de 0,04 mol por litro. Então, a gente acabou resolvendo por cálculo estequiométrico, que é uma maneira que você tem como resolver, porque você sabe cálculo estequiométrico. Mas vamos verificar como seria pelo princípio da equivalência, certo? Então, vamos lá. Bom, vamos lembrar dos dados que a gente tem. A gente tirou os dados lá, é os mesmos dados de anteriormente, só que a gente fez por estequiometria. Pelo princípio da equivalência, o número de equivalentes do ácido tem que ser igual ao número de equivalentes da base, por isso você faz todo o balanceamento da equação. O número de equivalentes do ácido tem que ser igual ao número de equivalentes da base. Bom, quem é o número de equivalentes, né? Quem é o número de equivalentes? O número de equivalentes nada mais é do que... eu fiz o seguinte, peguei o número de equivalentes. Se eu multiplicar pelo volume do ácido e dividir pelo volume do ácido, eu não estou fazendo nada. VA sobre VA dá 1, eu continuo com essa igualdade. VB sobre VB dá 1, eu continuo com essa igualdade. Tá vendo? Eu não alterei a igualdade. Acontece que o número de equivalentes sobre o volume é uma informação chamada de normalidade, concentração normal. Se o número de equivalentes sobre o volume é a concentração normal,
eu tenho a concentração normal do ácido, eu tenho a concentração normal da base. E aí eu chego na equação, ó, NaVa igual a NbVb. Ó. A normalidade ou concentração normal do ácido é o número de equivalentes do ácido sobre o volume do ácido, número de equivalentes sobre o volume. A normalidade da base ou concentração normal da base é o número de equivalentes da base sobre o volume da base. Se eu substituo isso aqui por Na, isso aqui por Nb, eu chego em NaVa igual a NbVb. A gente não trabalha muito mais com normalidade, a gente trabalha com a concentração que é mais importante, que é a molaridade ou concentração molar ou concentração em mol por litro. Então, eu tenho que saber relacionar a normalidade com a molaridade. A normalidade nada mais é do que a molaridade vezes o x, eu já vou dizer quem é esse x. Ora, se a normalidade é a molaridade vezes o x, no lugar de N, eu vou substituir por M vezes X. No lugar de N, M vezes X. E aí eu vou ficar com a molaridade do ácido, X do ácido, volume do ácido, a molaridade da base, X da base, volume da base. Perfeito? Esta é a lei de titulação ácido e base. Essa é a lei obtida pelo princípio da equivalência. Então, lembra assim, molaridade do ácido, volume do ácido, X do ácido, molaridade da base, volume da base, X da base. Onde o X do ácido é o número de hidrogênios ionizáveis. O X da base é o número de hidroxilas. Perfeito, está definido a lei da titulação. Vamos aplicar agora a esse exercício aqui? Nós já temos os dados, está ali. Perfeito? Temos os dados. Vamos pegar a lei da titulação. O que é a lei da titulação? MaVaXA, MvVbXb. Onde XA é o número de hidrogênios ionizáveis, certo? E XB é o número de hidroxilas. Cara, olha esse ácido, ele só tem um hidrogênio, aqui só tem uma hidroxila. Então, vamos lá. O X para o ácido clorídrico é 1, é o número de hidrogênios ionizáveis que ele tem, e o X para o hidróxido de sódio, para a base, também é 1, porque só tem uma hidroxila. Cara, se aqui fosse H2SO4, aqui seria 2. Se aqui fosse AlOH3, aqui seria 3. Tá ok? Certo? Agora é só uma questão de substituir valores. Olha que facinho. Você vai ter lá, ó, molaridade do ácido, 25 ml, posso usar ml, desde que o outro volume também esteja em ml, X do ácido 1, molaridade da base 0,1, volume da base 10, X da base 1. Cara, a única incógnita é a molaridade do ácido. Faça as devidas continhas e eu vou ter a molaridade do ácido 0,04 mol por litro. Resultado exatamente igual ao processo anterior que a gente fez por cálculo estequiométrico. Cara, você vai decidir se você acha mais fácil fazer por cálculo estequiométrico ou pela lei de titulação, certo? Então, vamos lá. Vou pegar uma questão aqui, ó. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Não, não é Mato Grosso do Sul, não. Aqui era para ser de Santa Maria. Tá trocado aqui, ó. É porque é Rio Grande do Sul, né? Mas tudo bem. O leite de magnésio usado como antiácido e laxante contém na sua fórmula o composto hidróxido de magnésio. Ó, uma base. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésio que foi titulada com 12 ml de ácido clorídrico 0,5 molar. Então, a minha solução para o problema é o hidróxido de magnésio. Eu não sei a concentração dele. Então, eu fui lá no meu estoque, peguei uma solução de ácido clorídrico, porque se minha solução para o problema é uma base, a minha solução padrão tem que ser um ácido. E eu sabia a concentração desse ácido, coloquei para reagir, reagiram 12,5 ml. Bom, ele quer que a gente descubra a concentração desse cara aqui. Então, vamos lá. O que eu tenho de informações? Para o ácido, eu sei tanto a molaridade como o volume. Eu sei a molaridade, sei o volume. Para a base, eu só sei o volume que reagiu. Eu quero descobrir a concentração. Qual que é a lei de titulação? MaXaVa, MbVbXb. Molaridade do ácido, volume do ácido, X do ácido, molaridade da base, volume da base, X da base. O X do ácido é o número de hidrogênios ionizáveis, é 1, certo? Beleza? Ó, enquanto o X da base é o número de hidroxilas, nesse caso vai ser 2. Cara, acabou, só substituir as informações. 0,5 é a molaridade do ácido, 12,5 o volume do ácido, e o X do ácido é 1. Molaridade da base eu quero saber, volume da base 10, e o X da base é 2, faço as devidas continhas, né? E eu vou ter, então, que a molaridade da base é 0,3125 mol por litro, ou 0,3125 mol vezes litro na menos 1, certo? A alternativa correta desse exercício é a letra B. Beleza? Conseguiram entender?
Daria para fazer por estequiometria? Sim. Usando a concentração e o volume aqui, ó, do ácido, eu ia descobrir quantos mols do ácido foram consumidos. Lembrando que 1 mol de hidróxido de sódio neutraliza 2 mols aqui. E aí eu consigo fazer a relação estequiométrica. Cara, mas pela lei de diluição, de titulação, perdão, é muito mais fácil. Olha essa outra questão. Uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, podem ser utilizadas como titulantes na determinação de concentrações ácidas. Claro, se eu quero determinar a concentração de um ácido, eu tenho que usar uma base, pode ser o hidróxido de sódio. Qual seria o volume de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro gasto na neutralização de 25 ml de um ácido a 0,08 mol por litro? Vamos tirar os dados? Quando ele disse um ácido monoprótico, ele quer dizer que esse ácido só tem um H. Se ele fosse diprótico, ele teria 2 Hs. Isso é para saber o X, tá? Então, eu estou usando um ácido que eu não sei quem é, mas eu sei que ele só tem um hidrogênio ionizável, e a base eu sei muito bem que é o NaOH. O que ele me deu? Ele me deu o volume do ácido e a concentração do ácido, 0,08 mol por litro e 25 ml. Da base, ele me deu a concentração, 0,1 mol por litro. E ele quer saber qual é o volume da base que vai ser utilizada para titular esse ácido aqui. Bom, vamos aplicar a lei de titulação. Qual é a lei de titulação? MaVaXA igual a MbVbXb. Eu preciso saber o X do ácido e o X da base. Lembrando que X para o ácido é o número de H+, da base de OH-, número de hidrogênios ionizáveis e o número de hidroxilas. Para o ácido é 1, só tem um hidrogênio, por isso que ele falou monoprótico, é só para você descobrir o X. E para a base, que eu só tenho uma hidroxila, é 1. Substituindo os valores, ó, 0,08, que é a concentração do ácido, vezes o volume do ácido, que é 25, vezes o X do ácido, que é 1. A molaridade da base eu tenho 0,1, não tenho volume, é a incógnita que eu quero saber, e o X da base é 1. Fazendo as devidas continhas, eu vou chegar no volume da base de 20 ml, ou seja, 0,02 litros. A alternativa correta eu não coloquei, mas gostaria que você verificasse. Cara, deu para entender titulação? Faça mais exercício de titulação, treine. Você vai escolher se você vai fazer por cálculo estequiométrico ou pela lei da titulação, que é o princípio da equivalência. Isso é contigo, a escolha é contigo. Eu ensinei as duas maneiras. Então, bons estudos, faça os exercícios